Olá a todos! Na aula de hoje vamos falar sobre modelagem de sistemas dinâmicos no domínio da frequência. Nesta primeira parte vamos dar ênfase à modelagem de sistemas mecânicos no domínio da frequência, ou seja, na modelagem em Laplace. Neste primeiro exemplo, vamos analisar o sistema mecânico composto por um conjunto massa, mola, amortecedor. Então aqui eu tenho um referencial fixo com uma mola de constante K, o amortecedor de constante B e uma massa M. Aqui eu tenho o sistema de referências Y contando a partir da massa M e uma força U que vai realizar a excitação deste carro com massa M. Nesta configuração, o que nós precisamos fazer inicialmente é levantar o equacionamento dinâmico no sistema utilizando as leis de Newton para o equilíbrio de forças. Se formos então modelar matematicamente esse sistema, nós podemos dizer que a somatória das forças externas é igual ao quê? A massa vezes a aceleração desta massa aqui, considerando que esta massa será uma partícula, tá? Não será um corpo rígido com dimensões. A dimensão vai contar a partir do deslocamento em y. Então, as forças externas que atuam neste corpo, fazendo um diagrama de corpo livre, vou desenhar em cima da figura, eu tenho uma força da mola, vamos chamar aqui de Fm, força da mola, e aqui eu vou ter um F, uma força do amortecedor, Fa, e U é outra força externa que já está representada aqui na figura. Logo, se eu tenho o sistema de referências positivo y para cá, eu vou ter a somatória de forças externas é U menos Fm menos Fa, igual a massa vezes a aceleração. Qual que é a aceleração desta massa? É a derivada segunda da posição. Esta derivada é uma derivada temporal, né? Y de t. Da mesma forma, eu tenho uma U temporal. É uma U que é uma força no tempo. Precisamos agora definir a força da mola e a força do amortecedor. A força da mola ela é proporcional ao deslocamento. Então, aqui eu tenho a constante K vezes o deslocamento Y, que vai ser o Fm. E a força do amortecedor é proporcional à velocidade desta massa M. E a força de amortecimento é dada por quê? Pela constante de amortecimento B vezes a derivada y ponto, que é a velocidade na qual essa massa se desloca. Vamos agora substituir estas duas expressões aqui em cima e desenvolver a equação diferencial do movimento desse sistema. Substituindo as expressões, nós temos U de t menos ky de t, que é a força da mola, menos b y ponto de t, que é a força do amortecedor, é igual a m y dois pontos de t. Vamos passar esses dois termos para cá somando, a gente vai ter a expressão final que é m y dois pontos de t mais b y ponto de t mais k y de t é igual a U de t. Então, nós obtivemos uma equação diferencial no tempo. Então, a variável na qual esse sistema está modelado dinamicamente, isso aqui é um sistema mecânico modelado por uma equação diferencial ordinária no tempo. Então, isso a gente consegue resolver utilizando as técnicas de solução de equações EDOs, mas o que nosso interesse aqui é modelar isto na frequência. E para modelar na frequência, nós vamos utilizar as variáveis de Laplace. Nós iremos modelar isso, fazer a transformada de Laplace desta equação diferencial para obter este modelo em S, ou seja, na frequência. Lá na frente, quando formos falar sobre análise de sistemas no domínio da frequência, nós vamos explicar como que a variável S se relaciona com a excitação frequencial de um sistema dinâmico. Então, por enquanto, vamos modelar em Laplace, tirando a transformada de Laplace desta expressão. Então, a transformada de m, y, dois pontos de t, vou fazer só esse primeiro aqui à parte, o que ficaria? M é constante, sai da transformada, ficaria transformada de Laplace, a derivada segunda de t. Qual é o objetivo de nós fazermos esta transformada de Laplace? Porque eu quero obter uma função de transferência desse sistema. Ou seja, nós temos U, que vai ser a nossa entrada,
eu estou excitando esse sistema com uma força U, eu vou obter na saída a variável y, que vai ser a minha saída. Então, ao fazer a função de transferência, lembre que quando eu considero a transformada de Laplace da saída sobre a entrada, eu considero as condições iniciais nulas. Com condições iniciais nulas, a função no ponto zero vai ser zero. Então, uma transformada da derivada segunda, o que é? M, a variável de Laplace na ordem da derivada. S ao quadrado y de S, que agora é y maiúsculo. Que agora eu estou no domínio da frequência, domínio de Laplace. A ordem da derivada vai me dar a ordem do polinômio em S aqui. Vou fazer isso para todos esses, ou seja, vai ficar M, S ao quadrado y, mais B, S, y de S, mais K, y de S é igual a U de S. A transformada de Laplace de U de T vai ser a função dela em S, o maiúsculo de S. Tá? Então, minúsculo aqui são as funções no tempo, e maiúsculo vai ser a indicação da variável de Laplace. Então, esta é a equação resultante, ms ao quadrado de y de S mais bs y de S mais k y de S igual a U de S. Então, repare agora que eu tenho uma formulação polinomial resultante de uma transformada de Laplace de uma equação diferencial ordinária. Então, aqui eu consigo isolar y de S como se fosse uma fatoração deste polinômio. Isolando y de S, eu consigo fazer a transformada de Laplace da saída y de S sobre a entrada U de S. Fazendo as devidas substituições, isolando y de S e passando o polinômio para cá dividindo, a função de transferência vai ficar y de S sobre U de S igual a 1 sobre ms ao quadrado mais bs mais k. Então aqui eu tenho a função de transferência. A partir do momento que eu excito esse sistema com U, eu vou obter na saída uma função de transferência desta forma, uma função de transferência cujo denominador é de ordem 2. Então a grande vantagem de trabalhar nessa formulação da frequência é que eu vou ter representações polinomiais no domínio da frequência, ao invés de uma equação diferencial. Então é muito importante para o controle obtermos essas funções no domínio da frequência, como esta forma, porque aí, a partir disso, a gente vai levantar propriedades dinâmicas desses sistemas que serão importantes para o projeto de controladores no domínio da frequência. Neste segundo exemplo, vamos analisar um sistema agora com duas massas acoplado aqui por um sistema mola amortecedor. Então nós temos um sistema com 2 graus de liberdade, duas molas conectadas a um referencial fixo e essa mola, esse amortecedor, neste referencial com 2 pontos variáveis. E aqui a gente quer obter a função de transferência x1, que é a posição da massa 1, sobre a excitação em U, que está aqui na massa 1, e x2 sobre excitação U, todos em S. Nós temos que inicialmente levantar as equações diferenciais do movimento para cada uma das massas e depois fazer as devidas manipulações matemáticas até chegar nas funções de transferência desejadas. Então vamos inicialmente fazer a representação de forças aqui nas massas, né? Vamos dividir as duas massas aqui, né, para fazer o diagrama de corpo livre. Não vou separar aqui, vamos desenhar em cima da figura. Eu vou ter aqui, neste ponto, uma força na massa F1 dessa mola. Vou ter aqui uma força F2 desta mola nesta massa e aqui uma força F3 deste amortecedor nesta massa. Vamos fazer do lado de cá agora as mesmas representações. Aqui eu vou ter a mesma força, só que no sentido contrário, porque eu tenho essa massa por esse sentido. Eu vou ter aqui o F2, obviamente nesse sentido contrário. F3 vai ser também no sentido contrário aqui desse amortecedor. E minha F4 aqui desta mola. Como eu fiz 2 graus de liberdade separados, aqui nós vamos analisar as duas equações desacopladas com essas respectivas forças, considerando o diagrama de corpo livre para cada uma das massas. Logo, para a massa número 1, como é que fica a equação dinâmica? Somatória das forças é igual a massa vezes aceleração. Não vou escrever isso aqui para a gente ganhar tempo. Somatória das forças eu tenho o quê? Considerando positivo para o outro lado, eu vou ter U mais F2 mais F3 menos
F1 é igual ao quê? M1, a aceleração da massa 1, que vai ser x1, 2 pontos. Eu vou tirar aqui o t por enquanto, tá? Para ficar mais fácil, mas todas essas variáveis aqui são em função do tempo. Então vamos lá, como é que fica F1? F1 é fácil, né? Porque eu tenho o referencial está fixo do lado de cá. Então eu vou ter F1 vai ser K1 vezes a deformação x1 menos a deformação do lado de cá. Aqui ele está no referencial fixo, então é zero. Então vai ser K1 x1. Como é que ficaria F2 agora? F2, separe que a mola K2 ela está sujeita aqui a duas deformações, x1 e x2. Então, como ela vai aqui contrário ao movimento x2, ficaria menos K1 x1 menos x2, porque x1 é referencial na qual ele está se movimentando. Então, aqui ficaria menos K2 x1 menos x2. O x2 vai estar aliviando a força, enquanto o x1 vai estar comprimindo. O mesmo raciocínio é feito para F3. Eu vou ter menos B, que multiplica agora as velocidades. É uma velocidade relativa. A velocidade x1 ponto menos x2 ponto. Se isso aqui tivesse no referencial fixo, x2 seria zero, ficaria as duas forças negativas, porque vai sempre contra o movimento. Como o x2 se movimenta, eu tenho que tirar a parcela referente ao deslocamento relativo, tanto na posição quanto na velocidade, aqui na geração da força da mola, aqui na geração da força do amortecedor. Isso tem que ser igual a M1 x1, 2 pontos. Todas essas variáveis aqui, lembrando, em função do tempo, estou tirando aqui para facilitar o desenvolvimento da equação. Fazendo agora para a massa número 2, como é que ficaria? Então, eu não tenho mais a citação U, eu vou ter só as forças que eu tenho, mola e amortecedor. Eu vou ter F4 menos F2 menos F3 é igual a M2 vezes a aceleração dessa massa, que vai ser x2, 2 pontos, a aceleração desta massa. Da mesma forma, F4 o que é? É menos K3 x2, justamente porque do outro lado aqui está referencial fixo, não se mexe, então essa é a deformação da mola, menos K2, que multiplica x2 menos x1. Agora é o contrário, porque meu referencial está em 2, então eu tenho que descontar a parcela em x1, menos b, x2 ponto, menos x1 ponto. Obviamente, na mesma lógica de que eu tenho que descontar a parcela de x1 da velocidade de x1 para contabilizar a força desse amortecedor, vai ser igual a m2 x2, 2 pontos. Com as duas equações desenvolvidas, resta fazer o quê? Tirar a transformada de Laplace e isolar os termos referentes a x1 sobre u e x2 sobre u. Então, eu tenho as duas equações que nós obtivemos aqui para a massa 1 e para a massa 2, os dois graus de liberdade. Nós vamos agora tirar a transformada de Laplace dessas duas equações. Então, a primeira transformada de Laplace vai ficar dessa forma. U de S menos K1 x1 de S menos K2 x1 de S menos x2 de S menos B. Transformada da derivada primeira, o que é? É S que multiplica x1 de S. Vou colocar aqui em evidência, menos S x2 de S é igual a M1 S ao quadrado x1 de S. Desenvolvendo a transformada de Laplace para a equação número 2, a gente vai obter essa expressão. A diferença é que eu não tenho mais o U de S, que vai agir na massa número 2. O que eu tenho que fazer agora é isolar x1 ou x2, por exemplo, x2 nessa equação, substituir aqui para achar a transformada de Laplace x1 de S sobre U de S. Fazendo as devidas modificações e substituições nas equações, chegaremos nas seguintes expressões. x1 de S sobre U de S é igual a M2 S ao quadrado mais BS mais K2 mais K3 sobre delta, e x2 de S sobre U de S é igual a BS mais K2 sobre delta, onde delta é igual a toda essa expressão mostrada aqui nesta equação. Neste último exemplo, vamos realizar a modelagem de uma suspensão veicular, aqui representado por um modelo massa-mola-amortecedor simplificado de 1/4 de veículo. Então aqui eu tenho
um veículo que passa aqui por uma pista irregular, e nós vamos representar este veículo de um modelo simplificado, né, com o corpo aqui do carro, um centro de massa e um sistema massa-mola amortecedor. Aqui, nesta figura, eu mostro um veículo modelado na sua metade. Eu tenho a parte dianteira e a parte traseira. E aqui nós iremos pegar somente uma parte do veículo, no caso um quarto do veículo, e fazer a modelagem de um sistema com duas massas, duas molas e um amortecedor. A massa M2 nós chamamos de massa suspensa e a massa M1 de massa não suspensa. E aqui eu tenho uma excitação embaixo, K1 representando a rigidez do pneu em contato com o solo, e aqui em cima eu tenho a massa suspensa e o sistema de amortecimento mais a rigidez aqui que vai transferir as vibrações da pista até o habitáculo representado pela massa M2. Então a ideia é, dada uma excitação, repare que isso aqui não é uma força, é uma excitação na base do veículo, que no solo, né, o solo vai excitar, e isso aqui vai se transformar em uma excitação em X, que é o deslocamento da massa não suspensa, e também vai passar aqui depois por um outro sistema aqui de amortecimento com mola até chegar na massa suspensa, onde o Y será a posição sentida por um passageiro que estiver aqui na massa M2, considerando o modelo de um quarto de veículo. Então a ideia é obter a função de transferência saída Y de S sobre a entrada O de S. E é isso que nós vamos modelar agora. Então, como a gente fez, por exemplo, anterior, nós temos um sistema aqui com 2 graus de liberdade, massa M1, deslocamento X, massa M2, deslocamento Y. Então, nós vamos escrever as equações diferenciais do movimento para as duas massas, M1 e M2. Aqui vale uma observação importante. Na hora que nós formos colocar as forças que atuam neste sistema, a primeira coisa que a gente for pensar é que aqui nós temos as forças peso, né? Peso P2, e aqui eu tenho a força peso P1. Entretanto, essas forças em sistemas vibratórios e com molas, elas não vão ser consideradas. Ou melhor, podemos considerar, mas depois elas vão ser eliminadas. Por quê? Quando nós temos, por exemplo, uma massa M suspensa por uma mola K, o peso, que é igual a massa vezes a gravidade, quando o sistema estiver em equilíbrio, ele vai estar sendo equilibrado por uma deformação estática, ou seja, a força da mola ela vai equilibrar com uma deformação estática determinada por esse delta estático. Ou seja, qualquer deslocamento fora desse deslocamento estático vai ter o quê? Eu tenho mg menos kx menos k delta estático é igual a massa vezes a aceleração. Porém, a massa vezes a gravidade, ela se anula com o k delta estático, porque isso aqui já é o equilíbrio. Então, a massa, x, dois pontos, a massa vezes a aceleração é igual a menos kx. Então, por isso, aqui o peso, quando eu tenho sistemas desta forma, ele vai se igualar à deformação estática da mola. Então, eu não vou considerar os pesos, as massas vezes a gravidade, para a composição das forças no diagrama de corpo livre. Então, como é que ficaria a distribuição de forças aqui externas em cada uma das massas, sem considerar o peso que já vai estar sendo compensado por uma deformação estática da mola? Então, aqui eu também tenho, novamente, F1, F2, aqui botar F3. Da mesma forma aqui em cima, F2 e F3 são forças internas, aplicadas em massas diferentes, porém aqui eu faço a separação, o desacoplo, esse movimento entre os dois sistemas. Eu vou ter então, para a massa número 1, já fizemos isso para o exemplo anterior, eu vou ter menos K1 vezes X. Como eu tenho uma variação aqui agora deste ponto, ele não está mais no referencial fixo, eu preciso tirar a contribuição à movimentação de U. Então é X menos U menos K2, que multiplica da mesma forma, X menos o referencial variável, que é Y, que vai estar se movimentando, X menos Y, menos B, que multiplica as velocidades relativas, X ponto
menos y ponto. Se esse y tivesse parado, não haveria nenhum deslocamento, seria menos bx ponto. Como esse movimento, eu tenho que descontar a parcela dele. É igual a m1 massa não suspensa, x 2 pontos. Eu não tenho forças aqui. U é uma variação de posição. Então, eu não vou colocar como uma força U, e sim como deslocamento. Como que ficaria para a massa número 2? Menos K2 y menos x, agora é o contrário, porque meu referencial está em 2. Considerando os dois elementos juntos, eu tenho forças internas que se anulam, porém agora eu estou desacoplando o sistema, é y menos x. Menos b, que multiplica y ponto menos x ponto. Da mesma forma, meu referencial agora está em 2, eu tenho que inverter, porque agora o referencial está em y. Então eu tenho que descontar a parcela em x. Isso aqui tem que ser igual a m2 y 2 pontos. Essas são as equações diferenciais do movimento. Vamos agora tirar a transformada de Laplace de 1 e 2. Então a primeira equação fica menos K1 x de s mais K1 u de s, menos K2 x de s mais K2 y de s, menos b s x de s, eu tenho a transformada da derivada, mais b s y de s é igual a m1 s ao quadrado, tenho uma derivada segunda, vezes x de s. Já transformada da equação número 2, eu tenho menos K2y de s, mais K2x de s, menos bsy de s, derivada primeira, mais bsx de s é igual a m2s ao quadrado, tendo derivada segunda, vezes y de s. Então agora é fazer uma manipulação matemática para encontrar y de s sobre u de s, a saída sobre a entrada. Fica como exercício para vocês fazerem, assim como no exemplo anterior, desenvolver matematicamente para encontrar essa relação saída sobre a entrada. Então, realizando as manipulações matemáticas com as devidas substituições, a gente chega nessa expressão para y de s sobre u de s. Em cima eu tenho um polinômio de grau 1, e embaixo eu vou ter um polinômio de grau 4. Então, mais para frente a gente vai ver as características dinâmicas desses sistemas. Aqui eu tenho um sistema de ordem 4 no denominador, ou seja, eu tenho 4 polos. Os polos são as raízes do denominador, e eu tenho aqui um polinômio de grau 1 no numerador, então eu vou ter um zero. Os zeros são as raízes do numerador. Nas aulas futuras a gente vai pegar esse sistema e, dadas as características físicas dos parâmetros da planta, nós vamos obter informações importantes sobre características dinâmicas deste sistema, seja em regime transitório, seja em regime permanente. Isso vai ser muito útil para análise de diversas propriedades para projeto de controladores automáticos. Como orientação de estudo extraclasse, sugiro a leitura do capítulo 3, tópicos 3.1 e 3.2 do livro Engenharia de Controle Moderno, do Ogata. Então, esses tópicos vão complementar todo o conteúdo que foi visto na aula de hoje. Por hoje ficamos por aqui. Agradeço a todos novamente pela atenção. Muito obrigado.